Olá, meu nome é Gisele Angelina, eu sou aluna do mestrado em Letras da Universidade Federal do Paraná, orientada pela professora doutora Jesualda dos Santos Razia e bolsista CAPES. Nesse vídeo eu vou apresentar um recorte do que estou propondo na minha dissertação. Nosso título é Ideologia e Sujeito em Análise do Discurso, um gesto de leitura da obra Os Diários de Sylvia Plath. Bom, este texto ele tem por objetivo desenvolver uma reflexão sobre os conceitos de ideologia e sujeito, exemplificando seus funcionamentos por meio de um gesto de leitura da obra Os Diários de Sylvia Plath, de 1950 a 62. Assim, pensando no movimento pendular que a análise do discurso suscita, essa reflexão perpassa por conceitos fundamentais da teoria referente ao funcionamento ideológico e à constituição dos sujeitos, para então refletir sobre o modo como o feminino é constituído e funciona como efeito de realidade na obra em questão. Nossas reflexões têm como principal dispositivo teórico textos fundamentais da análise de discurso de perspectiva francesa. Quanto ao dispositivo analítico do nosso trabalho, a obra que propomos refletir, sustentadas pelas noções conceituais da teoria da análise do discurso encontrada principalmente nas obras de Péchet, Orlandi e Indursky e da teoria da ideologia de Althusser. Bom, os diários de Sylvia Plath se constituem no registro de experiências vividas de sua enunciadora, uma mulher branca, estadunidense e universitária dos anos de 1950. A obra apresenta períodos em que Plath estava na posição de acadêmica, de letras, na posição de solteira, de esposa, professora, de mãe, etc. Seus registros são marcados pela tentativa da enunciadora de se significar como sujeito e encontrar um caminho que atendesse às suas acepções como um sujeito que extrapolava e excedia os limites que lhe eram impostos devido à sua inscrição significante de ser feminino. Ou seja, ao habitar um corpo feminino, a enunciadora é delimitada numa forma sujeito de feminino que corresponde às condições de produção em que se encontra inserida. E todas as versões de feminino que desdobram ou de alguma maneira questionam essas linhas encontram resistência e dificuldade para se significar. Trazemos a seguir a análise de uma sequência discursiva a fim de compreender o nosso movimento reflexivo. Vale lembrar que é apenas uma amostra do que estamos propondo na dissertação, visto que ainda estamos no início das discussões. Assim, observamos na sequência selecionada evidências do funcionamento ideológico que circunscreve discursos de feminino referente às condições de produção da obra. Desagrada-me ser mulher, pois como tal, devo concentrar minhas energias na direção e na força de meu homem. Meu único ato de liberdade é aceitar ou recusar determinado homem. Estou começando a me acostumar e a aceitar a ideia. Surpreendo-me, pois sou tão orgulhosa e desanimada com os costumes, mas estou considerando o casamento como uma condição vital e honrada. Assim, ao se colocar como desanimada, a enunciadora se posiciona diante dessa forma sujeito constituída por uma formação discursiva de feminino, e ela o faz num movimento de contra-identificação, explicitado no enunciado, desagrada-me ser mulher. Pois nessa posição, a enunciadora afirma dever concentrar minhas energias na direção e na força de meu homem, e não em si mesmo, em suas vontades e desejos. Seu único ato de liberdade é aceitar ou recusar determinado homem. Destaca o termo único, usado pela enunciadora, evidenciando a única possibilidade de ser deste corpo feminino. Contudo, apesar desse desdobramento da forma sujeito vislumbrado por nós pela escrita insatisfeita da enunciadora, que resulta numa posição sujeito crítica acerca deste enquadramento discursivo de feminino, ao utilizar a conjunção adversativa mas, a enunciadora se inscreve e se assujeita ao que lhe é colocado para as suas condições de produção. Ou seja, mesmo ela sendo contrária, desanimada e orgulhosa, com tudo o que se apresenta como única possibilidade de se significar, ela cede, visto que o mas denota a oposição ao que foi apresentado anteriormente e, portanto, uma tomada de posição contrária. Essa sequência discursiva nos leva a perceber um movimento de contenção dos efeitos de sentido para essa posição de feminino. Ou seja, o fato da enunciadora habitar um corpo feminino naquelas condições de produção implica restringir sua liberdade à escolha de um homem. Essas são algumas das referências que usamos na nossa apresentação. Eu gostaria, por fim, de agradecer a atenção e caso queiram interagir com feedbacks e contribuições, segue o meu e-mail. Obrigada.